Então, dando continuidade ao nosso projeto Papo das Águas, hoje eu selecionei o tema tratamento de água e toxicidade e ecotoxicidade. Vou mostrar a relação entre esses dois conceitos. Como eu sempre falo, o tema água demanda um olhar multidisciplinar, né? Tem várias questões que precisam ser tratadas de forma integrada, por isso a necessidade da participação de vários saberes. E, além disso, a água está intimamente relacionada com outros dois recursos fundamentais, energia e alimentos. Muitas vezes isso não fica muito claro para muitas pessoas, né? Então, continuando, aqui um exemplo de uma situação, né, possível. Imagine que você queira criar, dentro de uma instituição ou de forma autônoma, um curso multidisciplinar sobre água, né? Quais seriam os assuntos que deveriam ser abordados? Então, o material que a gente está trazendo aqui é uma boa sugestão, aí, uma boa orientação, um bom roteiro para, de repente, você preparar isso, caso você queira, em algum momento, organizar um curso desse tipo. A gente está usando aqui essa ideia do quebra-cabeça, né? Cada área do conhecimento, cada saber, cada competência representada aí por uma pecinha desse quebra-cabeça. A gente vai montando isso ao longo dos nossos encontros. Nós já incluímos aqui algumas peças, né? E vamos dar continuidade. Para isso, eu utilizo aqui esse roteiro, né? Que eu chamo do fluxo de uso e reuso da água nas atividades humanas. Ele começa aqui com captação, passa por uma etapa de análise, avaliação sobre a qualidade, tratamento quando necessário, uso ou reuso, né, após, enfim, alguma aplicação, um tratamento intermediário e, ao final, quando não há mais possibilidade de utilizar por questões técnicas ou econômicas, um tratamento, última etapa de tratamento antes do descarte e retorno ao ciclo hidrológico. Então, como eu mostro aqui, né, a etapa de tratamento aparece em vários momentos nesse ciclo. Então vamos lá. A pergunta que eu gosto sempre de fazer é: o que você acha, qual é o melhor tratamento que existe, né, para a água? Pensa um pouquinho, né? Bom, para mim, eu digo sempre o seguinte: depende, né? Não existe o melhor tratamento. Depende do quê, né? Depende da aplicação. As diferentes tecnologias de tratamento, elas visam enquadrar a água em diferentes padrões de qualidade para diferentes usos. Os diferentes usos demandam especificações diferentes, né, de água, de qualidade de água. Esses padrões de qualidade, eles podem definir limites para propriedades físicas, físico-químicas e biológicas. Então, a ideia básica é a seguinte: o melhor tratamento é aquele que é capaz de atender aos requisitos de qualidade para o uso a que se destina e com o menor custo possível, né? Bom, a gente pode dividir aqui tratamento de água em diferentes categorias, aqui 3, né, para simplificar: purificação para uso doméstico, tratamento para aplicações industriais especializadas e tratamento de efluentes, né, esgoto sanitário, doméstico ou industrial para descarte ou reutilização. O tipo de tratamento vai depender da origem e do destino da água. A água para consumo humano ou animal, por exemplo, né, ela deve ser desinfetada para eliminar micro-organismos patogênicos, mas pode conter um nível aí considerável de cálcio ou magnésio dissolvido, né, que agregados dão o parâmetro que nós chamamos de dureza. No entanto, se essa água for usada em caldeiras, numa aplicação industrial para geração de vapor, ela pode conter bactérias, mas a dureza é um requisito importante. Ela tem que ter baixas concentrações de cálcio e magnésio para evitar a formação de incrustações de carbonatos, né, nas tubulações, nos trocadores de calor, né, que pode causar entupimento. Bom, estou olhando aqui, vamos olhar um pouquinho o tipo de tratamento aí mais conhecido, né?
o tratamento das águas para abastecimento público, né? Então nós temos aqui represas, diferentes etapas, diferentes estágios do sistema de tratamento, até chegar aí ao reservatório para a rede de distribuição. Então, olhando cada uma dessas etapas, né? Essa água é captada de uma fonte, né? Um manancial, que pode ser um poço, uma nascente, um rio ou lago, passa por uma etapa de gradeamento, né? Que é uma separação mais grosseira para remover resíduos como folhas, ramos, né? Embalagens, enfim, material grosseiro. A maior parte do material sólido permanece em suspensão, e aí nós precisamos de uma etapa posterior, que é a de coagulação-floculação, no qual adicionam-se cloreto de ferro ou sulfato de alumínio, que formam um precipitado gelatinoso. No caso aqui, quando é cloreto de ferro, é hidróxido de ferro, e quando se adiciona o sulfato de alumínio, é o hidróxido de alumínio. É um precipitado floculoso que vai absorvendo o material em suspensão, que se absorve nesse precipitado gelatinoso e se sedimenta, né, aqui numa etapa, num tanque de decantação. Também pode ser usado polieletrólise, não são polímeros com cargas, né, sintéticos para estimular a coagulação ou a floculação. Os taninos também são algum tipo de substâncias naturais, né, que podem ser usados em tratamentos. Em seguida passa uma etapa de filtração em filtro de areia ou areia associada com carvão ativo, né, para separar esse material que não foi sedimentado aqui na decantação. Finalmente é feita a adição de cloro, né, e flúor, quando é o caso, correção final de pH com adição de cal para evitar aí corrosão do concreto, aí das linhas de adução, né, dependendo se o pH não estiver muito ácido. Bom, um grande desafio desse sistema de tratamento de água é o que fazer com todo esse lodo, né, que se forma aqui do sistema de coagulação-floculação que é gerado nas estações de tratamento de água. Muito bem, agora olhando na outra ponta, né, após o uso da água, né, os efluentes, né, qual a legislação que regulamenta isso, né, e alguns aspectos aí do tratamento de efluentes. Então, o lançamento de efluentes nos cursos receptores está regido por essa resolução CONAMA 430 de 2011, cujo objetivo é manter os padrões de qualidade dos corpos hídricos. Bom, essa legislação no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, né, 2024. Essa resolução estabelece concentrações máximas de poluentes nos lançamentos e considera mais de 30 parâmetros químicos, físico-químicos, microbiológicos e, mais recentemente, né, a inclusão de parâmetros toxicológicos e ecotoxicológicos. Então, entendendo um pouco os conceitos aí de toxicologia, né? No caso, a toxicologia ambiental, ela trata da exposição do tecido biológico, e mais especificamente do homem, a produtos químicos, basicamente poluentes do seu ambiente e dos seus alimentos. É o estudo das causas, condições, efeitos e limites de segurança para essa exposição. Enquanto que a ecotoxicologia é o estudo dos efeitos tóxicos de produtos químicos dentro de um ecossistema, um indivíduo, população ou comunidade. Aqui eu falei produtos químicos, mas também podem ser mudanças em características, né, do ambiente, como temperatura, turbidez, né, que afetam direto ou indiretamente um ecossistema. Então, a toxicologia pode ser definida como estudo das ações nocivas de produtos químicos naturais ou sintéticos sobre sistemas biológicos. A toxicidade é uma propriedade inerente a toda a matéria. Manifesta-se no ambiente biológico vivo, produzindo uma alteração indesejável do mesmo, né? E quando é suficientemente intensa, nós chamamos de dano. Os efeitos tóxicos observados, aí são os tipos de efeitos, né? Com baixas concentrações e por longos períodos de exposição, é chamado de toxicidade crônica. Enquanto que os efeitos tóxicos observados em um intervalo curto de tempo, nós chamamos de a toxicidade aguda.
os dados toxicológicos, né, e falando sobre avaliação, de uma substância qualquer, um efluente, um pesticida organoclorado ou metal pesado, são obtidos mais facilmente determinando a sua toxicidade aguda, que é o início dos sintomas, incluindo a morte no limite extremo, num intervalo relativamente rápido, horas ou dias, que se seguem à absorção de uma dose da substância. Um dos parâmetros indicadores da toxicidade de efluentes é o CL50, a concentração letal para 50% da população, né? Consiste na concentração de efluente que causa um efeito agudo, imobilidade ou letalidade a 50% dos organismos teste. Um período de exposição que pode ir de 48 a 96 horas. Os bioindicadores mais usados são algas, microcrustáceos, peixes, nematóides e plantas aquáticos. Aqui o que se busca é identificar, usar organismos representativos dos diferentes níveis da cadeia trófica, né? E aí aqui nesse estudo, né, que está aqui a referência, nós temos uma tabela com o CL50 de diferentes tipos de efluentes, né? E aí eu queria perguntar para você, olhando apenas o CL50, qual desses efluentes que é mais tóxico, né? Pensa um pouquinho, pode dar uma pausa no vídeo. Bom, dando sequência, então nós temos aqui, olha, a indústria têxtil, olha, é o que apresenta, quanto menor a concentração letal, significa que mais tóxico é o efluente. E aí uma curiosidade, na indústria têxtil, o componente, o principal responsável pela toxicidade desse tipo de efluente são os corantes usados no tingimento dos tecidos. São substâncias muito refratárias, difíceis de serem degradadas. Já a toxicidade crônica se manifesta quando os organismos são expostos a baixas concentrações do contaminante por maiores períodos de tempo, semanas, meses ou anos. De modo geral, qualquer efeito, por exemplo, câncer ou defeitos congênitos decorrentes de exposições contínuas de longa duração são classificados como efeitos crônicos. Aqui um exemplo, né, uma malformação congênita de sapo, né, devido a um agente tóxico, né, causou uma toxicidade crônica. Então aqui uma mensagem, né, considerando que alguns compostos intermediários no processo de biodegradação, eles podem manter ou mesmo aumentar a toxicidade da mistura. E a toxidez de um composto pode ser diferente quando ele está sozinho ou quando está numa mistura. Então, por isso é importante incluir em qualquer estudo de tratabilidade, seja biológico ou químico, o acompanhamento da toxicidade ao longo de todo o processo de degradação, né, para se avaliar de fato a eficiência ambiental de um sistema de tratamento. Por isso nós incluímos aqui no nosso quadro, né, essa área do conhecimento, toxicologia e ecotoxicologia. Afinal, as tecnologias de tratamento visam, em última análise, reduzir a toxicidade dos efluentes. Ok? Aqui apenas um exemplo, né, de como que isso pode ser feito de forma automatizada, né? Isso aqui é uma empresa, né? E as soluções que eles oferecem é basicamente o seguinte: você tem aqui, no caso de algas, monitora-se a taxa de fotossíntese a partir da concentração de clorofila, e dáfnias, microcrustáceos e peixes, você tem uma câmera que monitora o movimento desses organismos, e software avaliam o padrão de mobilidade, de movimentação desses animais quando expostos a diferentes tipos de efluentes, né? Então aqui é apenas, né, o link dessa empresa, né, que oferece esse tipo de solução. E como tratar os efluentes? Bom, isso aí a gente deixa isso aí para o próximo Papo das Águas. A gente vai conversar um pouco sobre as tecnologias de tratamento, ok? Então por enquanto é isso. Obrigado aí pela sua atenção, um abraço e até a próxima.